Você já se perguntou como eu crio uma estratégia de cibersegurança na minha empresa? Eu preciso implementar, eu preciso começar a criar essa rotina, criar essa cultura de cibersegurança na minha empresa e eu não sei como fazer, eu não sei os pontos que eu devo focar, eu não sei como agir nesses momentos. Se você tem essas dúvidas, fique comigo que eu vou mostrar os 5 maiores erros que as empresas cometem. Quando você pensar em estratégia, assista esse vídeo que tem muita informação vindo por aí. Talk Show, aqui a gente fala sobre qualquer assunto relacionado à cibersegurança. Vamos lá. Quais são os 5 erros que as pessoas cometem quando começam a planejar a estratégia da cibersegurança? São 5 Cs, eu gosto de chamar em português MCCC, que é Change, Compliance, Cost, Continuity and Coverage, que em português significa mudança, conformidade, custo, continuidade e cobertura. Por que eu coloquei aqui nuvem cloud? Porque quando você pensa em mudança, você precisa adaptar sua mudança da sua empresa a todos os momentos. Você precisa ter conformidade, você precisa ter um custo controlado mais facilmente. Conforme você adapta a sua cibersegurança, você precisa ter a cobertura. Como assim cobertura? Eu vou explicar um pouco mais para frente com mais detalhes. Mas basicamente conforme você expande, o quanto você consegue cobrir a sua cyber a nível que ela fique completamente segura. Então imagina que você tem um escritório pequeno, você começou agora e você expandiu para o segundo escritório. Certo? Você expandiu a sua aplicação, você tem de 10 para 100 funcionários. Como você cobre isso? Você consegue cobrir isso fácil em on-premises? Você consegue cobrir fácil em um ambiente híbrido? Um ambiente híbrido é mais fácil para você fazer isso. Porém, a nuvem fica muito mais fácil. Então, por isso que eu coloquei que esses 5 Cs é relacionado à nuvem. Porque quando as pessoas vão procurar a nuvem, muitas delas, as que fazem corretamente, cobrem esses 5 pontos para você conseguir adaptar a segurança. E a nuvem te ajuda muito a fazer isso. Bem, vamos falar um pouco mais sobre cada um deles. Falando um pouquinho mais de change, de mudança, certo? As empresas, normalmente, elas têm mudanças constantes no dia a dia. Elas têm desafios constantes. E eu pontuei aqui algumas delas, então tem milhares de mudanças, só que para o vídeo não ficar muito longo, eu preferi colocar uns pontos que, na minha opinião, fica muito mais fácil de entender. Por exemplo, uma das grandes ameaças é referente ao quê? A proteção contra ameaças, certo? Proteção contra vulnerabilidades. E elas atualizam diariamente, concorda? Então, assim, a gente conversando aqui agora, nesse momento, seja que dia ou horário que você estiver vendo o meu vídeo, você está recebendo uma ameaça nova no mundo. As empresas estão recebendo uma ameaça nova no mundo. Então, como a sua empresa prepara quanto a isso? Então, tem empresas que elas preparam, que elas tentam implementar, mas elas não pontuam isso. São alguns pontos que eu acho importante entender, que eu acho importante aplicar, iniciando a estratégia, pensando em todos esses fatores. Por quê? Porque a grande falha das empresas de elas não conseguirem manter e serem hackeadas é por falta de planejamento estratégico, planejar da forma certa. Quando eu falo de planejamento, eu falo em 3 pontos, certo? Eu falo de planejamento de cibersegurança, eu falo de implementação e eu falo da operação de cibersegurança. Então você tem que fazer essas 3 partes. Obviamente que eu tô passando aqui para vocês é somente uma teoria. Na prática, isso vai muito além, entendeu? Então assim, mas com isso vocês já podem começar, já podem pesquisar como funciona com relação a essas estratégias e como vocês podem implementar de forma mais sucinta, certo? Além das ameaças, o que tem? Você tem adaptação que eu conversei com vocês antes, né? Eu tenho adaptação contínua das ameaças. Eu tenho novas regulamentações, ou seja, sempre existem novas regulamentações. Vamos lá, o LGPD, ela surgiu forte há alguns anos, certo? O GDPR aqui na Europa, no Reino Unido, também tem que ser seguido. Então, pode ser que daqui a pouco saia uma nova lei ou uma versão nova do LGPD.
você tem que ter essas regulamentações sempre atualizadas, né? No seu ambiente de infraestrutura, no seu ambiente de TI. Como você faz isso no on-premises? É muito mais moroso, certo? Você tem das incertezas financeiras. Como assim? Crises nos países? Alguma coisa que aconteceu no mundo e afetou a finança do mundo e com isso afetou seu negócio? Como assim? O Covid que veio, a guerra na Rússia... Pode ser que não tenha afetado todos os países, mas de certa forma tem algum impacto. Mudança presidencial, algum escândalo de uma empresa muito importante que gera a economia rodando no país e isso acaba afetando alguns fatores e alguns negócios. O que eu estou passando aqui não vai apenas para um tipo de setor. Você tem mudanças tecnológicas, ou seja, alguns anos atrás a nuvem nem era tão falada assim, hoje é mais falada, ou seja, muitas empresas pedem que você tenha uma aplicação resiliente. Muitas empresas pedem que você precise ter mudanças com relação a vulnerabilidades rápidas. Então, essas mudanças aqui em cima automaticamente afeta isso aqui, porque se você não tem uma tecnologia que protege das ameaças diariamente, como que você vai fazer isso? Em on-premises é um pouco difícil fazer isso, você precisa ter uma equipe enorme, gastar muito dinheiro com isso. E você tem pessoas saindo e entrando de empresas, que a gente chama de retenção de funcionário. Como assim? Imagina que você tem um especialista de ameaças, tem um especialista aqui de regulamentação, você tem um especialista que consegue gerenciar suas finanças dentro da sua empresa, né? O pessoal de financeiro e alguém especializado nas tecnologias. Se os responsáveis por isso saem dessas áreas, como que você consegue manter essa retenção? É custo. É um custo para você tirar as pessoas, é um custo para você contratar pessoas, é um custo para você treinar pessoas. Então, isso tem que ser avaliado constantemente. E, além de tudo, você tem a constante vigilância. Como assim a constante vigilância? Você tem que adaptar a todo momento os novos modelos de negócios. Por quê? Quando a gente fala desses itens aqui, conforme a gente adapta a nova regulamentação, conforme a gente adapta a financeira, o pessoal estratégico, certo, da empresa provavelmente vai ter um novo modelo de negócio, certo? Um novo business strategy que a gente chama aqui fora. E com isso, se você tem uma segurança implementada, o que você precisa fazer? Você tem que adaptar esse modelo. Como que você vai conseguir fazer isso se você não está prevendo tudo isso aqui? Isso aqui são apenas alguns pontos. Tem muito mais por isso. Vou dar um exemplo aqui para vocês. DevOps. Alguns anos atrás, nem se falava de DevOps. Antes dessa pandemia entrar e começar a falar sobre DevOps, sobre agilidade. Então, assim, as empresas começaram a adotar DevOps. Como você faz o DevOps apenas em on-premises? É possível? É possível fazer. Tem empresas que fazem. É muito trabalhoso fazer um DevOps on-premises. Então, é muito mais fácil quando você utiliza a nuvem. Mas junto a esse modelo de negócio de DevOps, você também tem a segurança por trás disso. Porque, com certeza, quando você adapta para fazer DevOps, é completamente diferente. Então, aqui a gente está falando o quê? Fala um modelo de negócio que a gente trabalha. Por exemplo, vou falar de ITIL. A gente tem o famoso Waterfall, modelo cascata de delivery de aplicações. E a gente tem o famoso DevOps Agile. Então, assim, se você faz Waterfall e você quer fazer DevOps, não vai dar muito certo. Você tem que fazer no mínimo ali um híbrido entre Waterfall, cascata e Agile. Se alguém faz 100% com sucesso DevOps no modo de cascata, no modo Waterfall, tô falando aqui sobre cascata, mas tem gente que vai entender como cachoeira, mas eu gosto de utilizar mais cascata, que eu acho que é mais forte, impactante. Então, coloca aqui no comentário se você consegue fazer um DevOps no modo Waterfall. Se você consegue, por favor, que aí eu quero aprender mais sobre isso. Até hoje eu não trabalho Waterfall com DevOps, eu acho muito trabalhoso. Eu peguei alguns ambientes híbridos e isso acaba não facilitando quando você vai implementar uma segurança, né? Porque aí a gente começa a falar de DevSecOps e o modo do processo Waterfall dificulta você fazer um pouco DevSecOps. E o DevSecOps tem que estar embutido no DevOps, que tem que estar embutido no Agile. Tem empresas que ainda utilizam os dois, mas tem um gap ali quando você tenta implementar esse tipo de coisa, né? E aí, para quem está perdido no DevOps, eu coloquei aqui a atualização ágil nas aplicações.
certo? Isso, basicamente, o DevOps veio para isso, para você ter agilidade nas aplicações. E para você ter agilidade nas aplicações, a nuvem, que é o que eu falo de Cloud Security, DevSecOps, é mais fácil para você fazer isso. E também, eu trouxe aqui alguns exemplos. A Netflix, a Uber, a Spotify, a Amazon, dentre outras empresas. Tem um Airbnb também. A nuvem facilita esse tipo de ação, facilita o tipo de segurança e facilita muito na hora de você fazer todas essas estratégias, né? E além disso, nós temos o compliance, conformidade. Para quem não entende o que é compliance ou conformidade, ele basicamente envolve a definição e aplicação de regras para o uso da infraestrutura de TI da empresa. Ou seja, você tem alguns tipos de compliance, né? Então, nada mais, nada menos que é a nossa empresa se adequar a obrigações, certo? Dentre elas, você tem a trabalhistas, você tem, por exemplo, empregados que precisam bater o ponto. Aqui no Reino Unido não existe esse lance de ponto por lei, mas no Brasil você tem que bater o ponto. Muitas empresas acabam adotando a relação do ponto por causa disso. Além disso, você tem obrigações fiscais, como por exemplo, você tem que ter o imposto retido corretamente, certo? Então você tem que estar em conformidade com isso, tem que estar em compliance com isso. Então você também tem regulatórias, por exemplo, a LGPD que eu mencionei anteriormente, o GDPR aqui na Europa. Você tem concorrenciais, ou seja, o que significa isso? Você tem que se adequar às conformidades concorrenciais. Vou dar um exemplo. Administrei um sistema de lojistas, né, por um bom tempo, dando suporte a isso, fazendo modificações com os desenvolvedores. Vou dar um exemplo bem prático aqui. Uma loja dentro de um shopping, ela não pode abrir a mesma loja num raio de X quilômetros, porque senão vai estar infringindo o contrato, certo? De, por exemplo, de exclusividade ou talvez de concorrência naquilo. Isso é uma conformidade. Você tem de dados, vou dar um exemplo bem básico de dados, você tem que estar em específico no país. Por exemplo, se eu trabalho com governo, certo? Eu trabalho bastante com clientes de governo. E os dados do governo não podem transitar, né? Não podem ter trânsito para outros data centers de outros países. Então, nem na Europa pode. Por exemplo, por esse motivo, né, o Azure tem 2 data centers aqui no Reino Unido. Então, assim, para eu também poder fazer uma resiliência dentro de um data center, eu não posso ter trânsito de dados do governo fora do Reino Unido. Os Estados Unidos tem um data center específico para governo. Se você trabalha com Azure já, você vai perceber que você tem ali um data center, você consegue selecionar um data center do governo. Eu nem sei se dá hoje em dia, na época que eu aprendi dava, provavelmente é fechado para quem é somente subscription do governo, mas ele tem que estar em específico país, isso daí é conformidade também. Além da conformidade, eu tenho custos. Como assim custos, Edu? Quando você faz investimentos dentro de uma infraestrutura de TI, ou mesmo falando de segurança cibernética, tudo que você faz, você tem um investimento, certo? Você tem que pagar, não é nada de graça. E tem um ponto dentro de segurança que eu sempre gosto de pontuar. É mais barato você fazer o investimento antes da implementação do que depois da implementação. Porque se você implementa o custo após você ter implementado a segurança, não tendo uma estratégia muito boa, ele acaba sendo mais custoso para você do que você ter introduzido essa análise financeira antes de implementar. Aí é o que eu chamo de tipos de investimentos, né? Você tem o proativo e o reativo, certo? O que quer dizer isso? O investimento reativo é basicamente o que eu acabei de falar anteriormente. Você não tem nenhuma estratégia financeira para a sua cibersegurança, dentro da sua estratégia de cyber, você vai e começa a implementar sem planejamento financeiro algum, aí você começa a ter percalços dentro do seu projeto, mesmo após o projeto, na implantação, você tem que voltar tudo isso, gastar mais dinheiro para fazer. Isso é o que eu chamo de investimento reativo. É algo que você não preveu por
falha da estratégia? Pode ser. Às vezes, mesmo se planejando bem, você tem alguns investimentos reativos. Mas o que você conseguir diminuir isso é melhor para você. E você tem um investimento preventivo. Por exemplo, que dentro de DevSecOps a gente costuma falar do Secure, né? Secure by Design, né? Shift Left. O que é? Quando você for fazer qualquer aplicação, na ideia, na concepção da aplicação, você tem que começar a planejar já a segurança antes mesmo de fazer qualquer código. Isso te economiza milhares de reais, milhares de dólares ou libras aqui, mas é muito nítido as empresas que não fizeram esse shift left, né, e fizeram a implementação, não colocaram a segurança desde o início, e lá na frente eles têm que correr atrás para poder adaptar ao mundo, adaptar algum cliente que vem para você e pede o mínimo de segurança necessário para poder usar a sua aplicação. Isso é uma realidade de segurança, entendeu? Você tem que adaptar. Além disso, o que eu gosto de falar sempre, os custos podem variar muito entre empresas. Ah, Edu, mas como assim? Você percebe que eu não coloquei nenhum custo ali em cima. Por quê? Porque varia de empresa para empresa, varia de quantos funcionários ele tem, varia do budget da empresa, né, do orçamento, varia quantas aplicações eles têm, varia de muitas coisas, de investimentos, de gastos. Então, assim, tem N coisas que podem afetar o investimento. Então, eu não posso definir aqui qual é o custo exato, porque não existe. Isso varia de empresa para empresa. Só que, o que eu sempre gosto de falar, você tem que considerar a alocação adequada, certo? Dos recursos para proteção. Como assim, Edu? Quando você fazer a estratégia e pensar nos recursos, você vai sempre falar quantas pessoas eu vou precisar para poder suportar se eu implementar X. Exemplo, vamos lá. Eu preciso colocar o antivírus em todas as máquinas dos funcionários da empresa. Qual antivírus eu vou colocar? Eu tenho pessoas qualificadas para isso? Quanto tempo eu vou gastar? Tanto das pessoas que vão receber os antivírus, quanto das pessoas que vão implementar. Quando eu implementar esses antivírus, vai travar as máquinas das pessoas? Quando eu implementar um antivírus, vai ser durante o trabalho, vai ser fora do trabalho? Eu consigo organizar isso, orquestrar isso de forma natural, com que ninguém sinta impacto, entendeu? Então, tudo isso é viável numa estratégia. Você tem que pensar caso a caso. Por isso que eu ponho aqui na minha apresentação para você considerar a alocação adequada. Os recursos podem ser qualquer coisa, podem ser pessoas, podem ser os processos que você vai manter e também podem ser as ferramentas que você vai usar por trás dela. Por exemplo, o antivírus em si é um recurso de tecnologia. E aí, lembra que eu falei anteriormente sobre as empresas? Aqui eu falo os diferentes tipos de empresas. Por quê? Porque eu quis cobrir um ponto que, Edu, essas estratégias aí só vale para empresas grandes. Não, isso aqui são fundamentos de segurança, são fundamentos de estratégia. Você precisa entender que vale a pena utilizar para small, que eu chamo de pequenas empresas, para médias e também para enterprises. Por que enterprises? Ou big? Porque se você é muito grande, você é enorme, aqui fora a gente chama de enterprise, eu não sei no Brasil. Então você tem as empresas grandes que às vezes são consideradas enterprise. A mesma estratégia acontece para os três? Por quê? Imagina assim, você é uma empresa pequena. E aí você evoluiu, certo? Imagina que você evoluiu. Você foi para a média. Você não fez essa estratégia que eu estou recomendando aqui. E aí, quando você chega no nível de empresa grande, você imagina o impacto que você vai ter que fazer para você adaptar essas estratégias e pensar em todos esses lances na hora de você implementar somente quando você virar uma empresa grande. Esse é o maior erro das empresas. Por quê? Porque as empresas só pensam nisso quando elas viram grande, mas esse é um erro crucial, porque nesse momento que você não fez uma estratégia
quando você era pequeno, e conforme você vai crescendo, a estratégia te acompanha, não está enraizado na sua cultura, é onde você toma os maiores ataques dos hackers, porque você não tem uma estratégia definida, você não tem uma operação já bem desenhada, com o processo desenhado desde que você iniciou. E é isso que a gente acontece. Por isso que muitas empresas começam a aplicar quando elas são grandes e começam a errar. Não sabem, porque elas cresceram da forma errada. É o famoso que a gente costuma dizer, Secure by Design, Secure Shift, né? Shift Left, que se você começa a implementar a segurança desde o início, antes mesmo de codar, conforme você vai crescendo, conforme a sua aplicação vai crescendo, ela vai fazendo o quê? Ela vai tendo componentes de segurança em todos os momentos, em todas as fases. Desde a ideia, desde o desenvolvimento, teste, aplicação na produção, aplicação de UAT, né, que a gente chama aqui, que é o User Test, vai sempre funcionar. E além disso, eu tenho a continuidade, que a gente chama de continuity. Como assim? A continuidade é o famoso, se tudo der errado. Eu coloquei ataques porque é um dos fatores, né, principais. Se eu tenho um ataque, imagina que sua empresa pegou ransomware. Qual que é o plano que você tem para manter o seu business operando? É o que a gente chama de Business Continuity, né, o BC, que se algo der errado, imagina, vou dar o exemplo lá do World Trade Center. Não sei se todo mundo conhece. Se não conhece, deem uma olhada sobre o World Trade Center, as duas torres gêmeas que sofreram o ataque, né, terrorista, e elas tinham lado a lado. Muitas empresas tinham a operação funcionando em uma torre e o backup daquela torre estava na outra torre. Tudo bem, quais são as chances de acontecer um ataque terrorista em duas torres gêmeas que estavam lá por anos? É mínima, mas aquele é um bom exemplo. Hoje ela é utilizada como um exemplo de cibersegurança para nós consultores mostrar que tudo pode acontecer. Se você pensar na probabilidade que é mínima, você vai acabar, eventualmente, pode ser que aconteça, pode ser que não aconteça, mas você quer pagar o preço para ver? Muitas empresas faliram. Então, assim, isso é a continuidade. Se elas estivessem fora daquela torre, ou melhor, elas poderiam ter a segunda na torre para manter a agilidade, né, do negócio. Se uma torre tivesse caído, por exemplo, mas no caso de um ataque terrorista, se você tem fora da torre, no caso, se estivesse em nuvem os serviços delas, não teria acontecido. Por isso que na nuvem você tem resiliência em vários data centers, até fora do país, né? Dependendo, você pode fazer em outras regiões, em outros países, se você preferir. Porque no contexto de um plano para operações contínuas, como que você define a continuidade na sua empresa? Pensa nisso. Eu já dei alguns exemplos aqui, né? No World Trade Center, por exemplo, da Torres Gêmeas. Você já chegou a parar para pensar como que você definiria uma continuidade no contexto de um plano para proteções, em caso de desastre? Isso não é somente para ataque hacker, isso também é para ataque de terrorismo, por exemplo. Isso é para ataque de se cair a eletricidade, por exemplo. Se você tem ela em on-premises, se caiu a sua eletricidade, como que você vai manter a continuidade dela? Em que casos eu devo considerar uma continuidade? Eu já dei alguns exemplos, né? Uma delas é ataque de ransomware, outras formas de malware. Como eu posso manter isso? Eu tendo monitoração, criptografia, coisas que eu não citei aqui, mas, por exemplo, off-site é uma boa forma de você manter continuidade. Você criptografando, você evita ataques de ransomware. Você tendo uma monitoração bem sucedida, uma equipe que está sempre monitorando, uma equipe que gerencia as ameaças constantemente e implementa, né, os patches, implementa as ações de segurança para evitar que aquela ameaça atinja uma vulnerabilidade que você tenha. Então, atualizando essas vulnerabilidades, aplicando as atualizações, você evita que essa vulnerabilidade fique uma vulnerabilidade. Ela deixa de existir. Você pode falar sobre acesso indevido ao ambiente de on-premises e nuvem. Vou dar um exemplo belo aqui, que muita gente acontece.
por falta de informação, falta de se preocupar com isso. Eu já tive vários clientes que tiveram o tenant delas no Azure hackeadas e por falta de gerenciamento de identidade, e uma dessas identidades foi roubada, coincidente ou não, foram global admin. Aí é um principal peso que eu gosto sempre de falar: não deem global admin para qualquer pessoa. Global admin é como se estivesse dando a chave da sua casa para um estranho, ou se dando a chave da sua casa, por exemplo, para o seu filho, para sua filha de 5 anos, que não tem condição de entender quem é malicioso e quem não é. Você tem que dar global admin para pessoas que sabem do que estão fazendo, entendeu? Então, assim, pessoas de global admin foram hackeadas e aí os hackers deram acesso para eles mesmos e eles começaram a criar uma VM em questão de VMs em questão de segundos. Eles já têm o script pronto. Uma vez que eles têm aquele acesso necessário que eles precisam, eles vão e criam essas VMs, ficam ali minerando. Se você não tem uma monitoração aqui em cima que eu te falei, certo? Se não tem uma monitoração aqui em cima sobre o seu ambiente de identidade, por exemplo, isso aqui acontece facilmente. Se você não tem uma operação, se você não tem uma manutenção rotineira de segurança da sua empresa, você não acontece. Aí isso acaba chegando na proteção de identidade que eu falei recentemente. E também existe a quinta parte, certo? Coverage, cobertura. Lembra que eu falei no início sobre a cobertura? Como assim cobertura? Imagina o cenário da expansão, certo? Que eu falei para vocês. Você tem expansão geográfica. Se você está num premises, se você está no modo híbrido e a sua expansão geográfica acontece do lado on-premises, como que a sua defesa contra as ameaças, com sua defesa, com sua implementação de cyber, vai acompanhar isso geograficamente? É algo de se pensar. Imagina que você tem uma loja, certo? Você tem um e-commerce, ela está todo hospedado no seu on-premises. E aí você vai crescendo, você vai ganhando muito dinheiro, você vai aumentar primeiro da sua cidade, começa no bairro, vai para a cidade, vai para o país e depois multinacional. Como que você acompanha nessa expansão a cobertura de segurança conforme ela vai expandindo? Ela consegue se adaptar rapidamente conforme ela se expande? É uma dos pontos que eu gosto de pontuar na hora de você fazer estratégia. Obviamente que você tem que levar em consideração o tamanho e a complexidade dessa infraestrutura. Então, assim, se você é on-premises, é uma forma de atuar. Se você é híbrida, é outra forma. Se você é 100% nuvem, já fica mais fácil. Mas se você não tem pessoas que entendem com relação à resiliência, à expansão, a como manter o seu ambiente geográfico, como você gerencia essa infraestrutura, se ela é PaaS, se ela é SaaS. Você tem que ter pessoas de infraestrutura, tem que ter pessoas que entendem como funciona quando você fala de aplicações desenvolvidas para esse tipo de ambiente, PaaS e SaaS, certo? Por mais que esteja em nuvem, você tem que ter pessoas capacitadas para fazer isso. Então, assim, por isso que a segurança não é uma coisa tão simples de fazer, mas é possível, contanto que você foque na coisa certa, no momento certo, planejamento correto, com as pessoas corretas. Mas quando você tem isso, ela se torna simples. Mas a primeiro modo vai parecer difícil, mas conforme você vai fazendo, isso acaba virando uma cultura. Então, se você começa isso desde o início, tenho certeza que vai dar certo. E eu sempre gosto de falar que quanto maior a empresa, maior fica o número de pessoas, maior ficam os processos envolvidos e a necessidade de implementar mais e mais medidas de segurança. Por exemplo, se eu estou começando meu negócio aqui, da minha casa, eu estou aqui gravando o vídeo para vocês, certo? O limite dela de segurança que eu preciso ter é o quê? É na minha máquina, é na minha casa, para manter os meus equipamentos seguros, a minha internet, quem acessa o meu roteador ou não, e é isso.
Se eu aumento a empresa e vou para um escritório, eu preciso olhar a segurança em volta daquele escritório. Se eu crio filiais, eu começo a aumentar. E se eu começo a expandir, eu contrato pessoas, eu tenho que ter certeza das pessoas que estou contratando, eu tenho que fazer validação periódica, treinamentos. Existem muitas coisas por trás disso, certo? Então, pensem nisso. Como você faz conforme a sua empresa expande? Como você faz se a sua empresa é pequena, média ou grande? Mas quanto custaria para manter um ambiente on-premises? Eu quis trazer isso aqui porque é muito mais caro você manter uma segurança ou qualquer custo relacionado à infraestrutura dentro de um on-premises, que é o que a gente chama do famoso CAPEX, né? É o Capital Expenditure. Você gasta de antemão para poder investir no seu negócio. E o OPEX você gasta com OPEX. Obviamente que dentro de nuvem você tem um lance ainda de CAPEX, que é quando você reserva algumas instâncias, sendo ela VM, sendo ela banco de dados, mas é mínimo, você gasta mais com OPEX, né? E aí eu trouxe alguns pontos, obviamente existem muito mais com isso. Você tem a infraestrutura dentro de on-premise que você tem que fazer ela completamente sua, segurança, como sempre, qualquer mundo. Redes, você tem que procurar uma pessoa especializada em redes, tem que procurar equipamentos que são super caros, dependendo da rede que você faz. Você tem que pagar por licenças. Quando você vai para a nuvem, você consegue algumas dessas licenças com parcerias com as empresas de nuvem, elas conseguem estar embutido já essas licenças dentro dos produtos. Você tem muitos processos envolvidos, então se você muda algo na sua rede e você não tem um mapeamento correto de ponta a ponta, que a gente chama end-to-end, você vai falhar o seu processo. Então custa você manter processo envolvido. Quando a gente fala de rede dentro da nuvem, ela vai pular aquele fator de hardware, certo? O fator de eu não preciso ter um especialista de hardware, porque dependendo de como você configurar a sua rede na nuvem, ela vai ficar mais fácil. Você só precisa entender de redes. Então você precisa ter alguém que entenda de redes, não de segurança especializada daquele produto de rede, entendeu? É um pouco diferente. Os profissionais especializados, porque se eu tenho VMware, eu tenho Citrix, eu tenho Cisco, eu tenho que ter um profissional de cada um. Dentro da nuvem, você não precisa se preocupar com tanto. Aí, se eu implemento algo híbrido, isso aqui já cai pela metade. Então, é um ponto que muita gente não presta atenção, mas as pessoas especializadas para você manter um ambiente em infraestrutura também tem que levar em consideração. Porque dependendo do vendor, né, que a gente chama, dependendo do fabricante que você tem, você vai ter que trazer vários diferentes. Por isso que é tão difícil você manter uma segurança forte, robusta on-premises, né? E aí, para finalizar, eu queria trazer essa frase que eu acho que é importante. Eu quis trazer a frase de um autor, Charles Darwin, um naturalista. Ele é um naturalista biológico. Ele foi um naturalista biológico de desenvolvimento animal. Então, assim, eu achei muito legal porque o que eu trouxe para vocês viram que foi do pequeno, médio a grande empresas. Não é a empresa que é mais forte, certo? Não é a empresa que é mais inteligente. E sim aquela empresa que consegue adaptar melhor. Porque nem sempre a empresa mais inteligente tem estratégia de adaptação. Então, essa frase eu acho que vai ser legal para finalizar esse vídeo, porque vocês têm que entender que quando a gente trata de segurança, você tem que ser adaptável. A segurança ela não é estática. Ela não é alguma coisa que vai ficar e vai ser aquilo para sempre. Ela muda de hora em hora, de minuto em minuto, certo? Então, se você é uma empresa, você é um profissional, você é uma empresa que você consegue ser adaptável às mudanças, com certeza vai melhorar muito a sua segurança, porque é isso que eu procuro trazer para todo mundo. Bem, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Foi uma aula longa, mas de muito conteúdo. Preparei com muito carinho. Quis trazer um pouco mais
do meu dia a dia como arquiteto de cibersegurança e espero que vocês tenham gostado muito. Se você gostou, por favor, me ajude aqui para passar essa informação para mais gente. Dá um like, comenta aqui o que você achou, o que você quer ver nos próximos vídeos e inscreve no canal. Valeu, um abraço!